Ministério do Turismo e Vivara apresentam uma conversa com a artista Larissa de Souza, que foi uma das convidadas do Contemporâneas Vivara 2022, pintando um mural na cidade de São Paulo, em parceria com a poeta Pan Araújo. Larissa de Souza vive e trabalha em São Paulo. Autodidata, a artista usa a pintura figurativa como parte de sua investigação. Essa busca vem do desejo de encontrar a própria identidade a partir do resgate da memória, sobretudo do lugar de onde viveu. Uma ocupação liderada por mulheres majoritariamente pretas e nordestinas, incluindo mãe e avó, retratando vivências e ensinamentos que teve nesse ambiente que parte de um sistema fragilizado, tem o objetivo de manter as memórias em suas telas em resistência ao apagamento histórico e ancestral da população afro-brasileira e trazer novas narrativas sobre o que é ser mulher preta no Brasil. Lari, meu amor, você seja muito bem-vinda a esse canal Vivi Eu Vi, a esse vídeo, a essa conversa. Você sabe que a sua presença me dá um centro. Sério, eu ia mandar áudio para as outras artistas, tipo a F, né, que a gente tem já uma intimidade. Aí eram uns áudios assim, amiga, gritando, bem louca. Para você, eu me centrava assim, oi Lari, tudo bem? Como é que tá? Eu tinha assim Engraçado. É engraçado nada, porque eu mando o áudio assim gritando, daí você responde uma serenidade, aí me dá uma dignidade assim, eu falo, eita, Vivian, centra aí, mulher. É interessante ouvir isso. Interessante. É. Eu sou uma pessoa muito tímida e eu acho que às vezes a timidez também causa esse mistério, né, nas pessoas, né? É uma De boa tipo assim, palavra, como mistério. que eu vou, como que eu vou agir? Será que a pessoa vai ficar meio assim? E eu sou assim com as outras pessoas também. Não sei. Mas para mim me dá uma sensação de uma calma, assim, como se você tivesse mesmo muito tranquila dentro de você, sabe? E aí você se comunica a partir desse lugar. Eu acho que é isso que me causa, sabe? Que me causa um ensinamento, assim. Eu tô aqui zoando, mas eu acho que é uma coisa boa. Porque às vezes, eu não sei, eu tenho a sensação de que às vezes eu posso ser muito para fora, assim, e aí a comunicação tem que acontecer de um cerne de dentro, assim. Eu sinto que você faz isso. Você tem um contato muito grande com um lugarzinho dentro de você, assim. Eu acho que isso também reflete no seu trabalho, reflete nas coisas que você faz e que você coloca para o mundo. Que lindo. Ah. Obrigada, Vivi. Muito bom ouvir isso. Ô, amiga, a gente está aqui reunidas hoje. Eu acho que a gente pode começar falando do primeiro motivo que a gente está aqui reunidas, que é o Contemporâneas Vivara, o mural que você pintou aqui em São Paulo, junto da Pan Araújo, poeta do Islã das Minas, querida, maravilhosa. E eu gostaria que você contasse um pouco, acho que é meio o caminho que a gente percorreu já na entrevista que eu fiz com você, que eu gravei já, que a gente gravou juntas, de contar um pouco sobre o mural em si, porque eu te mandei o poema, aquele poema reverberou em você e você decidiu criar, e, enfim, como foi esse caminho de criação para você, né? Porque eu acho que tem isso, é um processo em colaboração, né? Não é só você ali diante daquela ideia, né? É um encontro com a Pan. Então, eu gostaria que você começasse contando desse mural, e aí, a partir desse mural, a gente percorre a sua vida aí com a arte. Tá bom, vamos lá. Aí eu fiquei muito feliz com o convite, né, para fazer o mural, porque foi a primeira vez, meu primeiro mural, e eu sempre esperei por esse momento, porque meu primeiro contato com a arte foi através dos grafites, né, dos murais que eu via na rua. E foi interessante quando eu li o poema, porque a minha ideia inicial era criar algo em cima do poema. Eu criei algo em cima do poema, mas Uhum. eu quis trazer uma pintura que, não sei, me veio essa coisa de querer reproduzir uma pintura que eu já havia feito. Me remetia muito a essa pintura que se chama A Mulher que Vê a Lua de Dia Mais Bela. Eu amo demais, é muito, muito lindo. Conta a história. Vou contar a história. Foi minha avó que disse isso quando eu era criança, né? Eu nunca tinha reparado
a lua de dia, eu sempre via a lua à noite. E aí eu estava observando o céu, eu falei: "Nossa, vó, a lua de dia, né, como assim? Nunca tinha visto". Aí ela falou assim: "Você sabia que a mulher que vê a lua de dia é a mais bonita?". E aí eu fiquei com isso: "Nossa, eu sou bonita". E aí Hum. quando eu fiz a minha primeira individual, eu quis trazer essa pintura, né, em homenagem à minha avó. Só que foi algo tão rápido, né, a gente cria e aí essa obra fica tão pouco tempo com você, e aí vai para outra pessoa, e aí eu fico com aquela saudade, sabe. Então foi interessante colocar essa pintura também num lugar, em que eu possa passar lá e ver, ter sabe, sempre que eu sentir saudade, passar lá Uhum. perto e ver e lembrar, né. E esse texto me trouxe isso, me trouxe essa memória. O texto fala sobre memória, fala sobre resistência, né, das mulheres. E essa pintura ela parte de uma memória e fala muito sobre essa coisa feminina mesmo, né, essa união feminina. Ai, já me deu vontade de te perguntar sobre isso que você falou, né, de repente você faz ali a pintura e você vende a pintura, ela vai para alguém e você sente saudade dela, você tem vontade de encontrar com ela de novo. Como que é isso? Meu, é estranho, é estranho no começo sim. Por isso que agora, tipo, como artista, eu acho que é muito importante, produzir com ter tempo para conviver com o trabalho. Por mais Hum. que tenha cada artista tem o seu tempo para criar, né, tem uns que fazem mais rápido, outros que tem um processo mais lento e não há problema em nenhum dos 2. Eu produzo até que rápido, só Uhum. que produzir rápido e já entregar o seu trabalho é doloroso, porque ao mesmo tempo não existe aquele entendimento, né. Quando eu crio é tudo muito inconsciente, então às vezes eu preciso da convivência, né, de conviver com o trabalho, né, passar dias olhando, observando, para de forma subjetiva mesmo, entender o que isso quer dizer para mim, né. Que Então lindo! hoje eu consigo entender o quão importante é esse tempo, né, respeitar esse tempo, né. Mesmo que você crie rápido, é importante você conviver com a tela que você criou, com o seu trabalho, independente do que ele seja, qual o tipo de técnica, né. Nossa, porque de repente é uma coisa dentro de você que era invisível e você deu forma para aquilo, e aí tem esse tempo de assimilação mesmo, assim. Porque vem muito das Sim, suas memórias, vem de um lugar muito afetivo também para você, né, o seu processo criativo. muito. Inclusive teve um dia que eu estava com um sentimento, assim, de uma coisa pessoal minha, que sempre me carregou, assim, desde a infância, e que é algo que eu venho tentando, sabe, olhar e entender e não me colocar nesse lugar de culpa. E que é algo que eu acho que muitas pessoas têm, que é esse sentimento de ser mãe, né, ser mãe da família, ser mãe, sabe, o tempo todo das pessoas, né, desde muito cedo, ter essa responsabilidade. E aí eu queria pintar algo sobre isso. E aí foi doloroso pintar esse sentimento, porque ele estava aqui me incomodando, eu precisava fazer isso, eu estava o tempo todo tentando encontrar um tempo para poder pôr esse desenho para fora, Que só que foi louco! doloroso fazer. E aí eu tinha que pintar e deixar visível, não guardar essa pintura, esse desenho. Eu precisava encarar. E aí foi difícil encarar, sabe. Mas aos poucos foi aliviando, e aí eu fui entendendo que não era Hum. culpa, foi tirando essa culpa, aí eu passei a olhar com uma percepção diferente. Então, essa coisa de você encarar a sua obra, às vezes ela pode ser dolorosa. Mas é muito importante. Nossa, que maravilhosa essa perspectiva que você está compartilhando aqui, de eu acho que isso mesmo, né, de você dar materialidade para um sentimento, né, Sim, e você fazer isso através da arte, porque é o seu recurso, a arte é o seu recurso para isso, para entrar em contato com essas profundezas, com essa angústia, de repente foi uma angústia, um sentimento de angústia que te fez precisar colocar aquilo para fora,
E eu acho que é isso, de repente, também é um sentimento de uma memória afetiva e doce, né? Como é o caso dessa pintura que você traz para o mural, que é essa memória da sua avó dizendo para você que a mulher mais bonita é a que vê a lua de dia. Isso é tão lindo, isso é muito, muito lindo. Eu acho que a gente pode começar. Tem várias coisas que eu gostaria de perguntar, eu acho que a partir do próprio mural mesmo, e que falam do seu processo criativo, mas eu gostaria de voltar um pouquinho no tempo e perguntar como a arte chega na sua vida. Quando você começa a pintar ou a se relacionar com a arte e quando você se entende artista? Então, eu sempre gostei de arte quando eu era criança, mas não existia essa referência dentro de casa, né? Minha família estava preocupada com outras coisas, né? Com trabalhar, colocar comida no prato, sabe? Mas de alguma forma, eu acho que por conta do ambiente que eu vivi, que eu cresci, a imaginação que eu tinha, eu era uma criança que tinha muita imaginação. E a imaginação fazia até o que era triste não ser o que era, sabe? Ser Hum, algo divertido, algo que não era. Era uma forma que eu era um escape daquele mundo, sabe? Então eu tinha muita imaginação. E aí isso que eu tinha comigo me trazia para esse lado artístico, tanto de dançar, então eu queria ser cantora, eu queria ser atriz. Eu lembro que lá em frente à ocupação, onde eu morava, tinha um prédio, e eu achava que toda a câmera de segurança, né, dava contato à televisão, tipo, ia aparecer na Globo. E aí eu ia lá em frente ao prédio e ficava cantando, aí eu ficava: "Meu". Esses dias eu passei em frente a esse prédio, no dia que eu fui votar, porque era próximo dessa antiga ocupação que eu morava e minha escola era lá perto. Eu não mudei o local, né, para votar. E aí eu resolvi passar lá com a minha mãe para ver, né, como que tá hoje aquele lugar. E aí eu fiquei lembrando, caramba, meu, que vergonha, eu vim aqui na frente do prédio para cantar. Ai, que linda! Eu fazia essas coisas, sabe? Eu tinha muita imaginação. E aí eu acho que acaba sempre trazendo, né, esse lado Uhum, artístico. Quando eu tinha meus 12 anos, aí eu ia passear com a minha mãe pela cidade, no centro, e aí eu via sempre os grafites nas ruas, os grafites, os murais, e aí eu falava: "Nossa, isso aqui é muito legal, um dia eu quero fazer isso". E aí eu gostava de desenhar. E aí quando foi na minha adolescência, já não estava morando mais nesse lugar, minha mãe começou a trabalhar numa loja de artesanato, perto de casa, e aí eu ia lá sempre e comprava tinta óleo, tinta acrílica, mas eu não tinha acesso às informações sobre como utilizar, né, o uhum. material, como fazer. E aí eu tinha um quarto. E esse quarto eu não dormia lá, era um espaço onde só ficavam minhas coisas. E aí tinha alguns espaços, e aí eu ficava treinando, né, na parede, porque eu queria ser grafiteira, né. Eu ficava treinando, Jura? juro. Que maravilhoso! Eu ficava Ah, treinando, só que eu não entendia. Eu tentava misturar o óleo com a acrílica e não sabia por que que isso acontecia. e E a aí eu sua sempre mãe, tudo bem você pintar a parede do quarto? tudo bem. A princípio ela criticava, ela falava: "Nossa, você quer ser grafiteira, isso não dá dinheiro, que não sei o quê". E aí depois, quando eu comecei a fazer esses desenhos na parede, e aí ela ficava tirando foto e mostrando para as amigas do trabalho, Que sabe. Aí lindo! eu: "Ah, você gosta, você Aham. gosta". E aí foi isso. Aí depois eu sempre trabalhei em lojas de roupa, assim, sabe, comércio. Sempre trabalhei muito cedo, desde dos meus 13 anos, sempre estava trabalhando para ajudar em casa, essa adultização, essa Uhum, responsabilidade, né. E eu trabalhava muito na área do comércio. E aí a empresa que eu trabalhava faliu, e aí minha antiga supervisora me convidou, me chamou para trabalhar numa loja de arte em São Paulo. uhum, E aí eu fui, e lá eu aprendi muito mais, assim, sobre material, sobre técnica, tive mais referências de artistas, pude ver artistas como eu, e sabe? E aí eu ia treinando mais na tela, no papel, só que só foi no período da pandemia que eu tive esse tempo para poder uhum, criar mais e entender essa coisa da identidade mesmo do trabalho. E sem
intenção nenhuma, eu divulgava na internet, mas nem era divulgar, era só mostrar o que eu estou fazendo ali, sem compromisso. E aí eu vi que as pessoas começaram a se interessar pelo meu trabalho. Achei Fiquei muito surpresa, não esperava. E aí isso, de certa forma, foi me trazendo mais confiança, né. Uhum. E aí eu acabei saindo da empresa que eu trabalhava para seguir a área essa área, esse mundo da arte aí. E Então, me entender como artista. o seu aprendizado de pintura é autodidata, né? Você. Sou autodidata, mas eu sempre tive muitos problemas com isso, porque, eh, sempre me colocaram nessa caixinha, né, de que: "Ai, você tem que fazer faculdade de arte". Não vejo problema nenhum nisso, mas também não vejo problema nenhum numa pessoa que é autodidata, sabe. As pessoas Uhum, sempre colocavam nessa caixinha de arte popular, uhum, naif, sabe. uhum, É uma forma de querer descredibilizar o meu trabalho, por eu ser autodidata. Passei por isso em alguns momentos. É difícil esse processo de se entender como artista. Levou um tempo, mesmo estando em galeria, mesmo às vezes participando de feira, porque a gente tem essa coisa de se sabotar também. Eu sei que para muito artista, independente de quem ele for, deve ser difícil, porque a gente vive no Brasil, então deve ser difícil uhum, você se como artista, de afirmar que você é artista. Mas quando você é uma pessoa não branca, né, uma pessoa racializada, é muito difícil, porque tem outros atravessamentos, né, no sentido de até de você entender que você merece estar vivendo esse momento, que você merece ser reconhecido, que você merece viver o seu trabalho, daquilo que você faz. uhum, Então, são muitas questões e eu acho que eu estou aprendendo agora a entender que eu sou artista, até no sentido de entender o que eu estou fazendo, né, o meu trabalho. uhum. É, eu tenho a sensação de que é meio um processo da vida inteira, né? A gente ir se entendendo e entendendo o próprio trabalho, mas eu acho que isso que você disse, assim, de se sentir meio assim, uma consistência mesmo, né, de si diante daquilo, né, diante daquela tarefa. E você teve, bom, acho que olhando assim para como acontecem normalmente as carreiras, assim, ó, enfim, do jeito bem sistemático, né, pensando assim, você teve um reconhecimento institucional muito rápido, né? Você, enfim, você estava ali pintando há muito tempo, estava lá na parede do seu quarto, estava trabalhando, mas você é muito jovem. Você tem quantos anos, Lari? 20, 27. 27. Bom, mas de toda forma, assim, você disse que foi na pandemia que você começa a se Uhum. dedicar à pintura, assim, efetivamente, né? E logo você já participa de uma exposição com grandes artistas brasileiros no MASP, assim, muito rápido. E mesmo, sei lá, no Tomiotaki, você já teve logo uma exposição individual antes numa galeria, assim, acho que nem deu tempo de você ter o sonho da galeria de arte, né? Não deu tempo. É. Tipo assim, ao mesmo tempo que eu penso que isso é uma coisa que todo mundo quer ter, né, que nossa, que legal, eu acho que é importante ter esse respiro, esse processo, essas Uhum. pausas, essas coisas muito rápidas também mexeram um pouco comigo. Fiquei Não, eu um pouco imagino. ansiosa, porque talvez até atrapalhou um pouco, não sei nem se eu posso falar isso, Eu talvez acho que até você pode atrapalhou um pouco falar, esse porque é a processo. sua experiência, é como você vivenciou. É. Talvez atrapalhou um pouco esse processo de se entender como artista, porque é tudo muito rápido. Então, isso assusta um pouco também, né? É porque o que eu sinto é que o mercado agora da arte no Brasil sente essa cobrança, né? Essa urgência Uhum. de colocar não só artistas emergentes, né, que trazem novas narrativas, mas é por todo esse sistema, né, do Brasil e é um tema urgente. Então não sei se, enfim, eu acho Eu que acho que sim, mas eu também acho que tem muitos artistas produzindo, inclusive nesse recorte que você sinalizou aí, e você foi a artista que recebeu muito espaço, né? Você foi uma das artistas que logo, rápido, conseguiu muito espaço, assim. Então eu imagino que deve ter dado uns bugs aí. Ainda a gente sim. tem umas, né, de síndrome de impostora, acho que tem uma de
se reconhecer artistas que já é um processo bem cheio, carregado de mitos, assim, né? Então, o artista, a artista, assim, já é uma palavra que já carrega um certo estigma. E aí você, no meio do processo, assim, antes de você mesma se tá tranquila Uhum. com o artista, já tem o outro de fora te sinalizando que você é artista, acho que deve ter sido uma confusão mesmo aí nessa cabecinha. Foi uma confusão. Mas agora estou aprendendo a lidar e, o mais importante, respeitar os meus limites também. Porque às Uhum, vezes a gente quer falar sim para tudo, porque a gente acha que, vindo do lugar que eu vim, sendo quem eu sou, né, a gente acha que é a nossa única oportunidade. uhum, E aí acaba aceitando tudo. E aí a gente fica se esgotando, sabe? Não respeitando esses limites. Então, mesmo que isso tudo tenha acontecido, eu reconheço e não posso também cuspir para cima, porque foi muito bom para mim, uhum. apesar, né, dessas questões de ficar ansiosa, né, de ansiedade, enfim, de me sabotar, né? Eu penso que é importante respeitar os limites, respeitar os seus processos, né? Uhum. É, até isso que você disse, né? De você perceber que para você é importante passar um tempo junto do trabalho antes de se despedir dele, né? Passar um tempo Sim, com a sua pintura antes dela ir para uma outra pessoa, ir para um museu, ir para uma outra casa, enfim, de sair de perto de você, né? Acho que até isso, assim, de você identificar que para você isso é importante. com certeza. Agora, voltando um pouco aqui para o nosso mural, e aí a partir do mural acho que a gente pode falar um pouco da estrutura mesmo do seu trabalho, do seu processo criativo. O poema da Pan, você fez ele em mosaico, que é Foi. assim a coisa mais linda, é muito lindo e deu muito trabalho, porque porque são umas letronas, assim, né? Porque tem isso da dimensão. Isso eu gostaria também de conversar com você, assim, desse sentimento de repente, as suas personagens, elas são desse tamanho e elas ficaram com 3, 4 metros de altura, assim, gigantes, né? Então, como é essa sensação dessa dimensão de você pintar um mural, né? Que é muito maior, então você cresce muito as suas personagens. E também esse processo do mosaico, né, que você me disse uma coisa muito bonita, que é destruir para construir, né? Porque você pega os azulejos, você quebra eles e você monta eles de novo, transformando eles em palavras, né, nos versos da Pan. Então, acho que podemos começar por esses dois. Vamos lá. Nossa, o processo do mosaico, eu sempre quis fazer mosaico, nunca tinha feito e eu quero fazer mais vezes. Eu acho que, primeiro, eu quis trazer os azulejos, né, o mosaico, porque de alguma forma ele dialoga com a linguagem do meu trabalho, no Uhum, sentido das aplicações. Eu tenho feito aplicações de objetos, né, na tela. Teve um trabalho que eu fiz que foi para o Museu de Arte do Rio, no Enciclopédia Negra, que aí são retratos, né, que eu faço com moldura. E em volta dessas molduras tem uns caquinhos de azulejos, que eu uhum, dei o significado para esses caquinhos como uma história fragilizada, uma história quebrada, e que resgatar essa história é como se juntar cacos, né, de algo quebrado. E aí, por isso que eu acabei utilizando muito essa ideia dos azulejos, e aí surgiu essa coisa do mosaico, né, da aplicação e das histórias, de destruir para construir, ou desconstruir, né, e construir algo novo. É muito interessante, porque parecem quebra-cabeça. Eu acho que foi a parte mais divertida, uhum. por mais que seja cansativa, é divertida, né? E não só tinha mosaico também, mas tinha Uhum. aqueles pentinhos de boneca, pentinhos que eu ganhava muito nas festas do São Cosme e Damião também, tem muita memória afetiva. Então, tem pentinhos, tem espelhos, tem búzios, é que não dá para ver de longe, né? Não, mas eu Mas vi, tem um que tem um violinozinho assim. o violino, e foi interessante porque o espaço que o mural foi feito é a Associação Cultural Cachoeira, que é um Uhum. espaço voltado à música, tanto erudita quanto música afro-brasileira. E aí eu tinha esse instrumentinho aqui de resina em casa a gente aplicou também algumas. Então foi muito interessante
fazer a arte visual com a própria escrita, né. E uma Hum. atenção para a escrita, no sentido mais artístico também. E aí, enfim, surgiu A isso. F Agora é diz isso sobre a ela fala muito que a mãe dela é professora de alfabetização, né, então ela já entende a letra como um desenho, né, então de alguma forma é isso, você tá fazendo artes visuais com a letra e fazendo a forma de uma letra, né. é isso, nossa. E fazer de um tamanho maior é muito muito interessante. Aos poucos eu tô aumentando, né, a escala do meu trabalho com a pintura em tela, mas eu nunca cheguei nesse nível igual o mural. E e é interessante em vários sentidos, né, tanto pintar na parede, porque é diferente da tela, porque a absorção, né, da tinta é muito maior, muito Hum. mais rápida. E essa coisa da perspectiva, porque você está ali perto, fazendo uma coisa enorme, e aí você tem que atravessar a rua, sabe, e olhar Uhum. de longe, e aí ver as pessoas passar e olhar também, então é diferente, é diferente, é uma sensação muito boa, porém é muito diferente da desse contato, tipo, mais fechado, em ateliê, em telas menores. É, elas ficaram muito grandes, né. Eu sei porque eu tenho uma pintura sua, e, e na minha pintura tem 2 personagens que elas você lembra qual que é, que eu tenho? Lembro, Que elas sim. estão sentadas, assim, numa cama, e aí são 2 assim, e aí você fez só que elas são de um tamanho assim, né, e aí você fez elas e aí, essa personagem é uma coisa que eu gostaria de perguntar, assim, porque você faz os rostinhos, os rostos eles são muito já são uma identidade sua, né, o rostinho que tem esse que é essa linha do nariz com que liga com a sobrancelha, assim, que é o olho. E Sim. como surge esse desenho, assim, especificamente? Eu tinha um sketchbook, eu tenho muita dificuldade com sketchbook. E porque eu sempre coleciono e sempre compro, mas nunca preencho ele todo. Mas tinha um na época que eu ficava tentando, né, praticar mais e preencher mais, né. Só que eu fazia sempre um desenho muito repetitivo, que eram essas linhas, né, esses traçados do rosto. Toda hora, eu sempre fazia isso compulsivamente. E também me remetia muito, quando eu olhava, eu ficava: "Nossa, que interessante, por que será que eu tô fazendo isso?". E aí eu comecei a perceber que existe essa semelhança com os desenhos também de máscaras africana. Era só uma percepção minha, assim, de que me remetia a isso também. E aí foi assim que começou. Tentei trazer para a tela um pouco desses traçados que eu fazia sempre no E tem um sketch. outro elemento que eu também reconheço tem alguns, mas um outro elemento que eu reconheço que é o ouro, né, a folha de ouro que você aplica também em diversos momentos. Então, a folha de ouro é porque, assim, como eu trabalhei na loja de arte, então eu sempre tinha, né, um material ou outro diferente, ou que eu ganhava, que eu comprava. E aí a folha de ouro era algo que eu tinha, mas eu nunca sabia quando que eu iria usar, sabe? E aí foi num momento de experimentação mesmo. Eu gosto de me permitir a experimentar, testar coisas diferentes, né? A errar também. E aí eu Uhum. pensei, vou colar eu pintei no linho, né, linho cru, e aí eu queria que aparecesse só alguns pontinhos de folha de ouro e o linho cru. E eu não tinha gostado do resultado, e aí eu pensei em cobrir. E aí quando eu fui cobrindo, foi ficando interessante, um fundo com várias camadas de tinta e uns quadradinhos, né, uns retângulos, de folha de ouro, e assim foi ganhando a identidade, né, não existe um significado, assim, por trás, né, mas foi nessa coisa de testar o material e de achar interessante. E é isso. É bom também quando a justificativa ela é da composição, né, de repente na composição funcionou aquele material e não, assim, sei lá, não necessariamente você precisa ter uma justificativa objetiva para aquilo, né. De repente talvez algum dia você até
entenda como foi essa afinidade aí que você encontrou com as máscaras africanas, por exemplo, do roxinho, né? De repente o ouro daqui a pouco brota no seu inconsciente, né? Porque o inconsciente é uma loucura. É É um, verdade. Às vezes é só com o tempo, né, que dá esse estalo e a gente entende o porquê, né? é, é. E aí, um outro elemento que também é recorrente na sua pintura, que tem no nosso mural, é o cajueiro. Sim, E que você fala cajueiro. de ancestralidade também, né? Esse é um tema, assim, para você. É um tema. A busca pela ancestralidade é um tema. Claro que o ancestral está aqui, né, com a Uhum. gente, né? Só que as coisas, né, tão. Às vezes a gente não tem consciência do que é, do que está aqui e que veio antes e que a gente aprendeu com quem veio antes e por isso que a gente repete isso, por isso que a gente traz isso com a gente. É difícil de identificar o que veio, né, do ancestral. Não sei, falando de apagamento mesmo. Uhum. E minha avó, ela veio do Ceará, muito jovem, com meu avô para São Paulo. E aí aconteceu um incidente em que ele havia ateado fogo na casa onde eles moravam. E aí nisso ela perdeu os documentos dela, né, nesse incêndio. E aí ela veio mais para a capital e ela perdeu contato com a família. Porque assim, ela era analfabeta, mas ela tinha um papelzinho que tinha o endereço, caso precisasse Uhum. mandar carta, né? E ela perdeu total contato. Então, tudo que eu sabia sobre as histórias da família da minha avó, né, das histórias dela, eram as coisas que ela contava, né? E eu não tenho um pai. Então, tudo que eu sabia sobre a história da minha família eram coisas que minha avó falava. E aí o cajueiro foi surgindo, e aí depois eu fui me questionando, né, o porquê será do cajueiro. E aí eu percebi, né, cajueiro é uma fruta brasileira, típica do Nordeste brasileiro, minha avó é nordestina, e aí eu pensei que o cajueiro, para o meu trabalho, ele pode ser uma árvore genealógica, né? Essa busca pela identidade. Colher o caju é você colher a sua identidade, sabe? Então, eu tentei trazer no meu trabalho, fui entendendo que significa isso para mim, né? E eu quis trazer isso mais, de uma forma mais latente, sabe? De pensar que é uma árvore genealógica mesmo, e que a minha história não é só a minha história, porque tem muita gente que vivencia isso também. Principalmente falando de São Paulo, né, que Uhum. os nordestinos que construíram, né, essa cidade, os nordestinos, as pessoas pretas, então, que mantém esse lugar de pé e que também foram criando famílias aqui, né? Enfim. Você está falando da sua avó, né? E eu estou lembrando de novo da história da lua. E, e eu estou olhando atrás de você e tem uma pintura Tem. é uma lua É uma, crescente ali. é, eu fiz essa pintura pensando nessa relação feminina, né? Nessa relação da mulher com a lua. E pensando no corpo, ela tá cortando o cabelo na lua crescente para o cabelo dela crescer mais, né? Então, tem a ver com as minhas memórias também, mas é algo que é real, que acontece, né? Essa ligação feminina com a lua é muito real. Uhum, uhum. É um símbolo mesmo, assim, né? Para o Sim, feminino, para o mistério, para a poesia, para o sonho. Eu amo a verdade. lua. Agora eu vi que você saiu assim. Primeiro eu fiquei pensando se você monta as suas próprias telas, porque eu tô vendo ali as madeirinhas, e eu também vi umas louças, assim, uma porcelana. É uma Ali porcelana? embaixo? É. Não, são as telas ovais. Ah, eu tô aqui. Falei, o que será que é aquilo? O que que a Larissa está inventando? São as telas ovais. Então, onde eu morava antes, era muito pequeno, né? Eu pintava no meu quarto, no começo da carreira. E aí eu só tinha um espaço de 1,5 m de largura para pintar. E aí, às vezes, ter o chassi era muito importante, porque
eu não necessariamente precisava pintar com tecido esticado na parede, eu poderia também pintar na sala, enquanto a pintura que está na parede está Hum, secando, pintar no chão. Então isso me ajudava muito. Aí agora eu prefiro, até porque eu estou trabalhando com tamanhos maiores, eu prefiro trabalhar com um tecido esticado na parede. Mas às hum. vezes eu tenho esse chassi quando não tem espaço na parede, ou quando eu quero pintar em um outro espaço, né? Então, acho interessante por isso. Ô, Lari, você fez já alguma residência artística? De pintar fora de Não, São Paulo, por fora da sua casa? não. Eu tenho muita vontade. Ainda não participei de nenhuma. Não, mas ainda tem muita coisa para você fazer. Eu acho que eu queria perguntar isso, assim, porque a gente conversou muito sobre pintar na rua e que era, de alguma forma, uma realização de um sonho. Assim. Acho que você vem realizando muitos sonhos, né? E assim, uma vontade que você tinha de pintar na rua também por essa identificação da infância e de ser essas pinturas na rua que te dão essa chaminha, esse foguinho aí da vontade de pintar. E também acho que retribuir um pouco, né? Esse lugar assim da arte de rua, essa chaminha que ela ativou em você. Então, como é que isso também vai acontecer com as pessoas que passarem diante da sua pintura, né? De repente, criar ali uma relação com a arte a partir da sua pintura. E, e aí eu vi que recentemente você também lançou uma coleção de roupa. Foi muito legal. Nossa, eu tinha isso comigo antes mesmo de viver como artista, né? Eu tinha uma marca que eu estava começando ainda e que aí depois eu acabei, né, deixando um pouquinho para seguir a pintura. Mas eu tinha uma marca de brincos, né? Hum, E eu sempre ficava pensando na embalagem, de fazer umas pinturinhas, sabe, para ir na embalagem. E aí eu ficava pensando, caramba, já pensou que seria legal fazer uma collab, fazer alguma coisa desse tipo? E aí surgiu, surgiu esse momento, né? Já trabalhando com as pinturas, de fazer essa collab com a Mindset da CIA. E eu achei muito legal mesmo, fazer a pintura pensando nas roupas, né? Pensando não só no processo, mas no depois, né? De encontrar as pessoas na rua, uhum, vestidas, sabe? Muito uhum. legal. Adorei. É. E eles arrasaram também, né? Na modelagem, né? Eu acho que combinou com todos os corpos, assim. A Aí eu tô Helena, curiosíssima para ver, muito curiosa. E eu acho que tem uma coisa que tem a ver assim com essa arte que circula por outros lugares, né? Essa arte que não tá só necessariamente ali no museu. E é muito louco porque a sua arte ela tá no museu, né? Você já ocupou esse espaço. E aí, de repente, quais são os outros espaços que você pode ocupar, assim, né? sim. E eu também acho que é interessante a ideia de vestir a arte, mas também como uma forma de acesso também para as Uhum, pessoas, né? As uhum, pessoas que se identificam com o meu trabalho, mas que no momento não pode ter, né, um quadro, por exemplo, ter esse acesso através de uma roupa e de se uhum, identificar e de vestir. Então, isso é uhum. muito, É muito todas as, legal mesmo. não só pela a experiência de fazer, mas de pensar no próximo também. E conta projetos novos que você tá para fazer e que você, ou uns sonhos que você ainda tem vontade de realizar. Você foi, logo que a gente pintou o mural, você também foi para Nova York e apresentar a sua obra em Nova York, assim, também já é uma coisa assim, é muito legal, né? Um outro público assim sendo apresentado para o seu trabalho. Eu achei interessante. Foi na feira, The Armory Show, e foi interessante porque eu soube que as pessoas passavam por lá, pessoas que não eram brasileiras, passavam lá e perguntavam: é de um artista brasileiro? Então eu fiquei muito Olha, feliz. Eu fiquei muito feliz com esse reconhecimento das pessoas olharem e perguntarem se o artista era brasileiro. Então eu falei, nossa, então acho que eu estou representando bem o meu país, né? E gostei muito assim da experiência de conhecer uma cidade que ao mesmo tempo é diferente e parecida com São Paulo. Tinha momentos que eu estava andando na rua que, sério, meu cérebro, eu ficava tipo, eu tô em São Paulo?
Eu voltei para o Brasil? Como assim? Cidade Tô grande, viajando. né? É, tô viajando. Mas foi bem legal, assim, a experiência de estar lá, sabe? De viajar sozinha, de entender várias questões sobre mim mesma. E Ah, você foi agora sobre totalmente sozinha. sozinha, sozinha. Então, a arte está me trazendo muitas coisas, e eu não falo no sentido, apenas um sentido financeiro, sabe? Uhum, Mas em claro. outros sentidos aqui internos, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, eu sou ainda, mas já fui muito pior, assim, sabe? Então, sempre fui muito tímida, muito insegura, baixa estima. Então, a arte tá me empurrando, tá assim, vai, você vai falar, você vai aparecer, sabe? Você é foda. Então, a Uhum. arte tá me trazendo essas coisas, assim, também. Apesar daqueles sentimentos que a gente tinha falado antes, que essa coisa de ser tudo muito rápido, eu também tô acessando outras coisas. Coisas que eu achava que eu não tinha e que eu tenho. Coisas que... De achar de entender que eu mereço, de reconhecer, sabe? Uhum. Enfim, a arte tá me trazendo muitos desafios internos mesmo. Muito autoconhecimento. E você falou de projetos, né? Agora eu vou participar de uma exposição coletiva que vai ter no Inhotim. E nossa, estou muito contente. E também estou trabalhando para uma individual que eu vou fazer em Nova York. E aí eu quero trazer uns temas sobre relações que acontecem dentro de casa e como que essas relações afetam a forma que a gente se relaciona com o mundo lá fora. E aí eu tô tendo uma pesquisa visual de platimbandas, né, que são essas casas, né, casas populares, Ah, eu vi que e você postou. que a gente vê muito no Nordeste brasileiro. É claro que agora é, é raro você encontrar, são poucas, né, mas antigamente era muito, assim, muito popular. E é muito bonito, assim, as cores me inspiram muito, as formas. E As é cores eu isso. ia te perguntar mesmo, né? Porque as cores do seu trabalho, elas são. Eu tenho uma sensação, eu não sei explicar a sensação que eu tenho com as cores, assim. Elas têm essa coisa assim de elas serem suaves, mas ao mesmo tempo eu sinto que elas têm um aterramento, assim, como se elas fossem. Como se elas tivessem elas fossem sólidas, assim, de alguma forma, me dá esse sentimento. E não necessariamente pela paleta, eu não sei explicar. Como que funciona para você assim essa construção das cores? Nossa, é algo que aos poucos eu venho entendendo o porquê que essas cores me atraem, por que eu uso elas no meu trabalho. Eu sou fissurada por cores, né? Eu trabalhava na loja de arte, então eu Uhum, sempre ficava olhando e compondo elas na minha cabeça. Era engraçado porque tinha, tinha clientes na loja que não eram artistas, mas que ia para poder, vamos supor, quero pintar a minha bolsa que saiu um pedacinho da cor. Tem uma tinta que é dessa cor, um exemplo. E eu já sabia qual que era o tom exato daquela tinta. Às vezes é a mesma cor, só que marcas diferentes. Só que tem a marca específica que tem um tom mais quente, um tom mais frio, ou tem mais hum, cobertura. Então era muito engraçado, porque eu fazia essas brincadeiras de olhar um objeto e saber qual era a tinta que seria perfeita para ela, ou a mistura. Então tinha essas brincadeiras comigo mesma, assim. Então eu sempre fui muito fissurada por cor, não só na loja, mas no cinema também, na fotografia. Sempre me atraiu muito, uma coisa que eu observo muito. As cores das casas também. Sou uma pessoa que desde pequena sempre ficava observando as casas, as formas, as cores. Sempre gostei muito. E aí, não sei, talvez tenha um pouco disso também, mas eu acho que eu gosto muito de coisas antigas também, cores antigas, cores hum, que me remetam a algo do passado. Não sei explicar, mas acho que tem um pouco a ver com isso, assim, coisas do passado, sabe?
interessante isso que você está dizendo. Eu estou aqui fazendo umas associações, porque pelo menos para mim, o sentimento das suas cores, ele pode até ser assim, é um passado, mas não é um passado desse, como um passado do sonho, sabe? É um passado mais desse lugar de uma consistência mesmo, de uma casa. Acho que talvez seja esse o sentimento assim que me dá com as suas cores. As cores são o máximo, né? Porque elas são tanto, elas têm tanto em cada uma delas, né? E a gente não necessariamente consegue verbalizar o que elas têm Verdade. As cores falam, né, também. sozinhas. Sozinha. E é isso, né? De repente você já estava ali, você já conhecia todas as cores disponíveis, porque você trabalhava vendendo essas cores e encontrando o que as pessoas procuravam, então você conhece todas as cores disponíveis, isso é muito bom também, como recurso, assim, né? Ah, eu Agora, amo. você. Outra coisa que eu fiquei pensando quando você disse sobre as cores mesmo nas fotografias, no filme e tal, é se você tem vontade de experimentar em outras linguagens, né? Na performance, no vídeo, na foto, alguma coisa assim, instalação. Acho que vídeo, eu sempre gostei. Sempre gostei de tanto de artes visuais quanto de cinema também. Sempre gosto muito de documentário, eu sempre quis documentar alguma coisa. E aí, esses dias atrás, me veio uma epifania de que eu quero estudar cinema. Então, eu espero realizar isso. E aí, eu não sei o que que eu vou fazer nessa área. Talvez eu só possa dar aula também. O que que eu vou me interessar nesse meio, mas eu gosto muito de cinema e eu tenho vontade de fazer uma experimentação. Tenho um sonho também de realizar um documentário. Então, é isso. Quem sabe? Eu espero muito poder vivenciar esse momento. Ai, não tenho dúvida que vai, não tenho dúvida. Eu tenho a sensação de que, mesmo quando você diz assim, eu sou tímida, insegura, não sei o quê, tem uma coisa sua que é o que eu citei ali no início, pelo menos é como eu me sinto em relação assim, em relação mesmo com você, que tem esse lugar muito certo assim do seu de um cerne assim, que tem uma consistência, acho que talvez a mesma consistência que eu encontro nas suas cores e na sua fala e que me dê um centro, que é esse lugar que te guia, não é a sua timidez ou a sua autoestima, enfim. E eu acho isso, inclusive, eu acho isso um ensinamento, assim, né? Porque como é que no mesmo corpo podem coexistir a timidez, a insegurança e ainda assim esse centro, esse lugar do qual nascem as suas criações e da onde você se comunica com o mundo. Que eu acho que por trás disso que você narrou, assim, tem esse lugar que é mais sólido, que eu fico tocando aqui porque me dá uma sensação de um centro do E é aqui. uma coisa assim meio para, não é nem no, assim, é no corpo, mas é além do corpo, assim. Que lindo isso. Muito obrigada, Vivi. Nossa, eu fico muito feliz de ouvir isso. Obrigada a Muito obrigada você. mesmo. Obrigada a você por topar pintar na rua, topar colaborar, topar participar dessa comunidadezinha que a gente criou com esse projeto e eu fico muito feliz de estar próxima de você, uma artista que eu admiro e uma ser humana que eu admiro também demais e que me ensina. Feliz demais. Lari, muito obrigada por compartilhar aqui a sua história e a sua arte. Imagina, eu que agradeço pelo convite, pelo espaço para poder falar um pouco, né, sobre o meu processo, sobre a minha história. É muito bom, muito importante também. Obrigada, viu? E eu sempre acompanhei seus vídeos quando eu trabalhava na loja, viu? Eu ficava lá olhando os vídeos. É, muito bom.